Olá a todos, cá estamos para mais uma conversa integrada no programa Viana Ativa. Vamos falar da retoma da atividade desportiva, que depois de longos meses de ausência, está tudo preparado para que se possa voltar a praticar desporto. Este é um programa também integrado na candidatura de Viana do Castelo, a cidade europeia do desporto. Hoje escolhemos este cenário porque neste cenário há um ex-atleta vianense, profissional de ciclismo, que já aqui foi muito feliz. Sem grandes apresentações, Rui Sousa, obrigado pela disponibilidade. Estás connosco aqui no Monte de Santa Luzia, onde já foste realmente muito feliz, como acabei por dizer. Já agora, quais são essas memórias? Bem, muito obrigado. É um prazer, naturalmente, estar aqui convosco e falar realmente daquilo que foram aqui memórias, para mim, inesquecíveis. Recordo-me desta etapa quando aqui venci, e não só quando venci, todas as chegadas a Viana do Castelo e naturalmente a Santa Luzia têm um sabor muito especial, mas uma em particular, quando aqui consegui vencer, foi um marco importante na minha carreira, foi um marco que jamais esquecerei, e depois de todo, digamos, o apoio por parte dos vianenses que sempre tive durante a minha carreira, no fundo também foi um prémio para eles e um agradecimento por todo o apoio ao longo dos meus 20 anos de carreira. Rui, nessa altura o desporto estava na plenitude da atividade. Entretanto, apareceu esta pandemia que nos atirou todos para casa. No entanto, as coisas parece que agora estão a melhorar aos poucos e esperemos que melhorem em definitivo. O que achas desta retoma? É uma coisa muito importante nesta altura. Sem dúvida nenhuma, é muitíssimo importante, sobretudo para os jovens. Aquilo que era a ocupação dos tempos livres, aquilo que era o praticar desporto que faz bem à saúde, aquilo que era, enfim, toda aquela atividade que fazia com que os miúdos, sobretudo na formação, possam sair de casa, interagir com os colegas, digamos que trabalhar em equipa, que eu acho que é fundamental, e o desporto acho que é uma base fundamental naquilo que é o desenvolvimento do ser humano e, neste caso, dos miúdos, naquilo que é o seu desenvolvimento, saber partilhar com os colegas, trabalhar em equipa, e acho que esta retoma é importantíssima. Tanto é importantíssima porque isto fez com que houve muitos miúdos que estavam ativos no desporto, em qualquer que fosse o desporto, muitos deles, e eu sei, até porque já tive também alguns convites para falar sobre processos muito idênticos a estes, aquilo que estamos agora aqui a falar, miúdos que andam tristes, que os pais notam que há uma tristeza, que lhes falta ali alguma coisa, muitos que, enfim, estão tão desolados que dizem que já não querem voltar ao desporto, e esta retoma acho que é importantíssima, sobretudo para isso, e para os tornar realmente novamente mais ativos, porque esta pandemia veio-nos assombrar de uma forma tão negativa, e, enfim, nenhum de nós estava à espera deste acontecimento tão mau, mas, enfim, temos que viver com aquilo que a vida nos proporcionou, mas felizmente agora esta retoma acho que é fundamental, sobretudo para os mais jovens, voltarem ao ativo, voltarem a conviver com os colegas de equipa e voltar àqueles princípios tão fundamentais que o desporto dá aos jovens. Exato, e quando se fala de uma retoma, também é importante que essa retoma não seja feita de uma assentada, porque os miúdos também, sair de casa agora e entrar muito abruptamente na atividade, também isso poderá ser uma das dificuldades que ninguém quer que seja, não é? Sim, naturalmente que sim, até porque esta retoma tem que ser uma retoma muito cautelosa. Nós temos que perceber que o vírus ainda existe, enfim, entre nós, que esta retoma tem que ser feita, porque, enfim, nós temos que continuar a viver, mas a retoma tem que ser aos poucos, perceber também qual é que é os números nestes próximos tempos desta pandemia, e esta retoma tem que ser de uma forma faseada, mas acho que é muito importante. Foram longos meses, aliás, já há mais de um ano que iniciou enfim, que esta pandemia apareceu, desde março, e eu acho que esta retoma é importantíssima, mas de uma forma faseada e com alguns cuidados a ter, isso é fundamental.
Rui, e tu, como autarca que também és, também estiveste muito ligado a estas questões, nos alertas que fizeste, que são públicos. Entendes que esta altura é uma altura em que já se pode demonstrar alguma confiança às pessoas? Eu acho que sim, a partir do momento que aparece a vacina, a confiança acho que já deve ser de uma forma muito maior. Se havia aqui em alguns processos, em alguns momentos, algum medo, neste momento creio que nós não podemos ter medo, temos é que ter respeito pelo processo, respeito pela situação, mas o aparecimento da vacina acho que foi fundamental para começarmos de novo, digamos, a viver aquilo que era a nossa vida normal, sendo que neste momento a vamos viver, ainda não de forma normal, mas aos poucos, creio que assim acontecerá. Temos que ter também este pensamento positivo, mas eu acho que o fundamental foi o aparecimento da vacina, que nos vai, de certa forma, algo tranquilizar a comunidade, a população, sobretudo os mais velhos, e pronto, acho que isso é importantíssimo. Claro que vai levar o seu tempo, a questão da vacinação, que tem a ver com a vinda das vacinas de uma forma muito faseada, mas acho que já demos início a este processo e agora, pouco a pouco, as coisas se vão enquadrar, e acho que as pessoas, enfim, não devem ter medo, devem ter algum respeito, ter algum cuidado, porque o vírus ainda está cá entre nós, e acho que isso é fundamental. Ter respeito, não ter medo, mas ter respeito pela situação e, sobretudo, respeito por este vírus, que ainda continua a matar tantos por este mundo fora. Exato. Ainda assim, apelando nós à retoma da atividade desportiva, também é importante apelar para que as crianças, os adolescentes, os jovens mantenham a segurança necessária e exigível, não é? Sim, evidentemente que sim, isso é fundamental. Acho que isso tem que partir logo desde casa e os pais incutirem nos filhos alguma responsabilidade sobre isso. Eu sei que às vezes é difícil e eu sou pai e tendo filhos que são menores, pronto, não tenho muitas vezes aquela percepção, mas deve haver uma educação por parte dos pais aos seus filhos, no sentido de também eles terem alguns cuidados que acho que são fundamentais. Por isso, mas eu acho que as pessoas o devem ter, embora às vezes, enfim, isto vai abrindo e às vezes há alguns excessos, nota-se alguns excessos, porque as pessoas também estão um bocado cansadas daquilo que foi este ano, de de muito confinamento, de muitas situações que são menos boas, mas nós temos que entender que temos que viver com isto, mas não querendo que haja outro aumento e que haja outro confinamento. Acho que esse não é o processo, as pessoas devem começar a viver. O desconfinamento é importantíssimo para o desporto, é importantíssimo para a economia, e sobretudo, estamos aqui a falar do desporto e sobretudo dos mais jovens, acho que é fundamental e fulcral novamente eles voltarem à sua ocupação dos tempos livres, porque acho que o desporto rege princípios fundamentais no desenvolvimento, já disse há pouco e volto a dizer, rege princípios fundamentais no desenvolvimento do ser humano, e o desporto, digamos que ao longo destes últimos anos, eu quando comecei a correr com 12 anos, o desporto era visto de uma forma, hoje em dia felizmente é visto de outra forma muito mais ativa e muito mais na sociedade, visto pela sociedade. Aliás, hoje quase todas as pessoas fazem o seu desporto, uns a caminhar, uns vão de bicicleta, uns fazem, enfim, os seus trails. Acho que começou-se a ver o desporto de uma forma muito diferente do que se via quando eu tinha 12 anos, e isso acho que é muito positivo, e pronto, e esta retoma acho que é importantíssima e vem num período importante também. Estavas há pouco a falar da educação que tem que começar em casa, naturalmente, mas também é importante que os pais deem essa confiança de segurança aos filhos para que possam voltar a uma normalidade, digamos, que nunca será uma normalidade como em termos esta parte, até porque esta vai ser uma realidade a que vamos ter que saber viver com ela daqui para a frente. Sim, sem dúvida nenhuma. Isso temos que ter em mente, que esta é uma realidade que não vai acabar e vamos ter que viver com isto.
enfim, eu não quero ser pessimista no sentido que vamos ter que viver com isto há alguns anos, mas vamos ter que viver com isto ainda um longo período. E evidentemente que eu acho que é fundamental os pais terem este tipo de conversas com os filhos, naturalmente que a idade dos filhos também reflete depois no comportamento e no miúdo de 6 ou 7 anos nós não tentaremos incutir uma formação, digamos assim, no âmbito do Covid, é mais difícil do que incutir numa criança de 12 ou 13 anos, já tem outro pensamento, já começa a ser já outra maturidade, não é? Já começa a ir para o adulto, digamos assim, mas acho que é fundamental os pais ter esta conversa, para os filhos também perceberem aquilo que existe na sociedade, aquilo que nós temos na sociedade, aquilo que nós temos que viver a partir de que se iniciou este processo difícil da pandemia. Por isso eu acho que a base começa em casa e depois, naturalmente, eu não tenho dúvida que os treinadores, sejam eles de que desporto for, também terão aqui um papel preponderante no sentido também da formação destes jovens, até porque muitos deles têm a sua família em casa e depois têm a sua família do desporto, do seu clube, dos seus treinadores, dos seus diretores, que também se cria ali um laço importante de família. Eu acho que estes também têm que fazer também depois o seu trabalho de formação, no sentido também fazer com que os miúdos, por muito pequenos que sejam, também tenham algum pensamento e algum cuidado relativamente a este processo. Rui, olhando mesmo para a retoma da atividade, Viana do Castelo, consideras que é uma cidade ideal para que a população, os mais jovens, as crianças, possam retomar de uma forma segura a sua atividade esportiva? Sim, eu acho que sim. Acho que Viana trabalhou este processo de uma forma sempre muito eficiente. Eu acho que estamos preparados completamente para ver esta abertura e esta nova retoma, sem dúvida alguma. Muito bem, agradeço ao Rui Sousa por se juntar a este ciclo de conversas, apelando para que a retoma das crianças e dos jovens à atividade esportiva seja o mais natural possível. Muito obrigado. E assim terminamos aqui mais uma conversa apelando à retoma à atividade desportiva de todos aqueles que estão habituados a praticar desporto e que já não o fazem há algum tempo. Está agora na hora de voltar à rua e Viana do Castelo é a cidade ideal para o fazer.